Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Cláudio Messias. Essa é a disciplina Práticas Educomunicativas em Rádio. Essa é a semana 5 com interação assíncrona. Registrando que ficou impossível fazer interação síncrona programada para essa sexta-feira, 26 de março de 2021, por conta de problemas com conexão. Tá? Há uma instabilidade de conexão da operadora Brisanet e eu não estou conseguindo nem inserir os arquivos para vocês de apoio para essa interação, nem da interação da semana passada eu consegui. Tentei fazer isso desde ontem, não consegui. E eu espero que este videocast, essa videoaula, esteja disponibilizado para vocês ainda nessa sexta-feira, 26 de março. Isso é uma expectativa, tá? Ao final da interação, eu passo para vocês aquilo que eu estou esperando de atividade para a semana que vem. O que vocês me enviaram como parte da semana 4 já está recebido. Né? Quem teve atividade enviada não tem problema. Mas os materiais serão editados e serão disponibilizados para vocês, caso assim seja possível, em formato MP3 naquela plataforma como de costume, tá bom? Então é isso. Então é nessa interação da semana 5, já estamos na unidade 2, né? Unidade avaliativa 2. A unidade avaliativa 1 já ficou para trás. O material de avaliação é aquele que eu atribuí na semana 4, né? Ou seja, que vocês escrevessem um texto de podcast e fizessem a gravação, tá bom? Quem teve dificuldade, quem não conseguiu, não tem problema. O prazo para envio desse trabalho vai até a sexta-feira que vem, dia 2 de abril, tá bom? Não precisa ter pressa ou precipitação, tá? Então vamos lá. Nós vamos trabalhar nessa semana 5 os podcasts institucionais de média duração. Vamos lembrar, na semana 4, que nós trabalhamos que os áudios para rádio podem ser classificados em podcasts sonoras externas, sendo ao vivo ou opcional, né? A gente está falando aqui de texto que texto que contém informações, texto que contém o lead, não é? Portanto, são podcasts. A gente ainda não está falando de spots, né? A gente vai entrar especificamente em spots na interação da semana 6, ou seja, na semana que vem, tá bom? Então, a gente está falando aqui de áudios para rádio que podem ser classificados em podcasts sonoras externas, ao vivo opcional, a abordagem da semana passada. Um áudio tem estrutura textual assim definida: cabeça, corpo e pé de texto, né? Ou cabeça, corpo e pé. Linguagens do rádio. A duração curta de um áudio tem de 1 a 3 minutos no máximo. Tá? Para a Web Rádio FCG Connect, nós trabalhamos com conteúdos de 1 minuto, ou seja, que vão de 1 minuto e 1 segundo a 1 minuto e 59 segundos. As características de um texto institucional para a rádio. A gente está falando aqui de texto institucional. A abordagem nossa específica, ela é a abordagem da Web Rádio UFCG Connect. Tá? Tudo carece de um planejamento estratégico. Quem pagou a disciplina de gestão 1 ou gestão 2, acho que você deve estar pagando, devem ter pago ou estão pagando gestão 1, gestão da comunicação 1, vocês vão lembrar lá da professora Margarida Crolin Kunsch a questão do planejamento estratégico na comunicação. O planejamento estratégico em mídias tem algumas peculiaridades, tem que obedecer determinadas regras dentro da própria instituição. Você está fazendo uma gravação dentro de um contexto em que os interesses vigentes são os interesses
da instituição. Tá? Por exemplo, vou só dar um exemplo de um estudante, colega de vocês, que fez estágio sob minha orientação, enquanto professor de estágio, professor que orienta estágio, supervisionado, obrigatório, um projeto de rádio lá na Alpargatas. Então, o projeto constou de conteúdos de veiculação específicos da Alpargatas. Né? Esse conteúdo era levado ao ar no refeitório durante o período de refeições dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, as pessoas faziam ali a sua refeição e ouviam informações em formato podcast, gravadas e constantemente veiculadas no som ambiente, né, de uma forma bem leve, tranquila, dentro do contexto, inclusive que a gente trabalha aqui na Web Rádio UFC Conecta. Então, quais são as características de um texto institucional para a rádio? Dentro daqui, continuando aquilo que nós falamos na interação da semana 4, tá? O texto não tem o objetivo de promover pessoas, e sim a instituição. Né? Isso é um fator primordial. Esses textos, né, têm por tema aspectos positivos. Pauta positiva. Né? Diferente de ter um texto, num contexto, pode ser da Alpargatas, pode ser na sua web rádio, você tem lá um texto que está falando que há excesso de moscas, de mosquitos no setor de dispensa de lixo do restaurante universitário. Né? Existem moscas em quaisquer ambientes de despejo de lixo. Não é? Então, dentro da ordem do dia, da proposta da pauta positiva, onde se encaixa uma pauta dessa? É censura, professor? Tem muita mosca lá, isso tinha que ser denunciado. Não é censura. A questão é que na comunicação organizacional não é interesse nosso que as pessoas almocem ouvindo isso. Há outros contextos de exploração nesse sentido. Tá? A gente vai trabalhar isso mais adiante. Então, dentro do planejamento estratégico, a gente está falando aqui de pauta positiva. Esses textos exigem clareza nas informações, porque tem um público dirigido. Né? O tom de humor, ele até é permitido, mas não confundir o tom de humor com querer ser engraçado. Né? Às vezes você vai gravar um spot, eu estou colocando para vocês aqui um spot da Embrapa, do Prosa Rural da Embrapa, né? E vocês vão perceber no Prosa Rural que muitas vezes o apresentador ele dá uma escorregada no excesso de tentativa de ser engraçado. Né? Isso é uma arte, né? Eu considero uma arte a prática do humor. E uma coisa é a pessoa que é espontaneamente engraçada, e outra é a pessoa que é forçadamente engraçada, né? Difícil isso. Então, em se tratando desses conteúdos, calma. Né? Melhor não querer ser engraçado. A linguagem, em se tratando de linguagens, considera um ambiente da audiência, ou seja, você tem que ter uma pesquisa anterior que mensure que tipo de público está ouvindo, em que ambiente está ouvido, quais as circunstâncias e consequências daquilo que vai ser veiculado, e por aí vai. Né? Então as pessoas estão lá almoçando no RU da universidade, no restaurante universitário da universidade, lá no bandejão da Alpargatas, ou seja qual for o ambiente, está produzindo conteúdo para as pessoas almoçarem, e você tem que usar um tipo de linguagem que abarque a maioria que ali está, e não a minoria, ou seja, não querer ser tão erudito no uso da linguagem, só que também não querer ser tão popularesco, adotar tantas gírias, né, no uso da linguagem. Então tem que ter um certo equilíbrio nesses aspectos. A conclusão desse tipo de texto sempre abre canal para tirar dúvidas, para ressignificar. Dentro do pressuposto da comunicação, um podcast desse
suscita a audiência a buscar mais informações sobre aquilo que está sendo veiculado e puxa para uma interação, né? Dentro do planejamento estratégico você tem a roteirização da pauta. Vamos lembrar que na interação passada nós fizemos, né? A roteirização da pauta, passamos por todos os aspectos e tudo aquilo que está envolvido enquanto etapas de roteirização da pauta, né? Então você tem como etapas primordiais, né? Primeiro, uma reunião de comando com a organização. Onde vocês estiverem inseridos, lá no mundo do trabalho da comunicação, né, reúnam-se com a organização. A gente não está falando aqui de rádio, você está no mercado de trabalho de rádio, a gente está falando aqui da perspectiva da gestão da comunicação. Né, vocês estão numa organização fazendo conteúdos para serem veiculados especificamente dentro de uma determinada organização. Né? E tem a aprovação do tema, né? Definir o gênero de produção de áudio. Se é um podcast, como a gente está trabalhando aqui, ou pode ser um spot. Né? Delimitar junto com a organização o tempo total da produção, especificar os recursos técnicos necessários, né? Escalar os possíveis entrevistados dentro da organização. Se tem um entrevistado, saber quem é. Função, se tem autorização para falar em nome da organização. Isso tem toda uma hierarquização. Praticar, né, a captação e editar o material de áudio, produzir textos de cabeça e pé e apresentar o resultado ao comando da organização. Percebam que a gente está falando aqui de produção de um podcast ou de um spot em que vocês não têm na organização autonomia para fazer roteiro e pauta, definir o assunto, quem vai ser entrevistado, e vocês vão ter autonomia de fazer a captação. Mas a edição disso e a veiculação são etapas que antecedem uma decisão final. E a decisão final, que esse material vai ou não ser levado ao ar, compete ao alto comando da organização. É aqui que a gente está falando. A esse comando da organização. É a hierarquização da estrutura de comunicação, gente. Isso acontece. Paulo Freire fala muito isso, né, em Estação de Comunicação, essa hierarquização que existe nas estruturas de funcionamento da comunicação. Na perspectiva de Paulo Freire, isso no ambiente da escola deveria ser quebrado. E nós deveríamos trabalhar com uma questão da horizontalização, de maneira que o aluno, quando produz comunicação, quando ele é sujeito ativo no processo comunicacional, ele tem a voz o suficiente que iguale-se a do professor, a do coordenador pedagógico da escola, a voz do diretor. Né? Esse empoderamento, esse protagonismo juvenil que a gente está falando da comunicação no pressuposto da escola. Avançando, nós temos, dentro do contexto ainda de roteirização do podcast, o estudo do tema definido. Né? Você, no dia a dia, numa rádio, numa emissora de TV, seja onde for que você for produzir um podcast ou um videocast, você tem aquela pressa de que o conteúdo tem que ir ao ar. Né? Para fins institucionais, você tem mais tempo para isso. Né? Então, você tem que dedicar, debruçar-se em uma situação em que você faz estudos sobre o tema definido, você faz o contato com os interlocutores entrevistados, eu sempre repito, né? Vai entrevistar o gerente de produção numa determinada organização. O gerente de produção, ele tem um superior imediato dentro da organização. É sempre consultar o superior imediato se este entrevistado ou essa entrevistada tem autorização para falar sobre determinado tema. Né? Você pode estar falando lá que tem excesso de moscas no setor de descarte de lixo do restaurante da Alpargatas. Será que a nutricionista responsável pelo restaurante, pelo bandejão, tem autorização para falar sobre isso? Né? Isso pode causar um conflito interno. Então, com esse entrevistado, né, você tira as dúvidas que você tem sobre a pesquisa, sobre o tema. Você tem que traçar o perfil do interlocutor, vai atrás do histórico dele dentro da empresa, o currículo dele, onde ele trabalhou fora, para você ter uma segurança de que ele vai estar falando sobre o tema que você está abordando com aquela segurança necessária.
não é? Com a profundidade necessária que você precisa ali, porque o conteúdo está sendo veiculado na organização e também a gente não pode estar levando o conteúdo no ar que seja só o conteúdo que fale bem da organização. Né? Tem que haver uma certa sinceridade. Se há problemas, existem. Nós temos, nos últimos 5 anos, reduzido cada vez mais o intervalo de registro de acidentes de trabalho na nossa organização. Seria uma pauta negativa. Mas abordar isso na perspectiva de que é necessário que cada trabalhador utilize os EPIs, né, que são equipamentos de proteção individual, máscara, luva, óculos, muitas vezes jaleco específico, botas específicas, reduz a possibilidade de acidentes. Então, aquilo que aparenta ser negativo torna-se parte da pauta positiva. Tudo vai da forma como vocês, enquanto comunicadores, vão elaborar o conteúdo, vão roteirizar o conteúdo, produzir o conteúdo e finalizar o conteúdo. Né? Então, é coletar o número máximo de canais de comunicação para contato. Né? Então, definiu, de repente você trabalha numa empresa, numa organização que tem 10 filiais. Por exemplo, vocês vão trabalhar na assessoria de comunicação da UFCG. Aí tem que entrevistar o diretor do campus de Cajazeiras. Não é? Com um determinado conteúdo de podcast. Como é que vocês vão fazer? Saber quem é a pessoa, os vários canais de comunicação, WhatsApp, Telegram, e-mail, que é o institucional, tentar a própria ligação telefônica. Não conseguiu isso? Não está difícil falar com ele? Com a secretária, depois vai para, de repente, um coordenador de curso que é próximo e por aí vai. Né? Enfim, na comunicação nós temos que ter esses atalhos, tá? A gravação ao vivo tem essa, né? Passando um SAMU aqui do meu lado. Estou aqui na Arena Suassuna, no centro de Campina Grande, e a gente passa por isso. Desculpem a interferência do som externo. Mas vamos lá. Então, feito o estudo do tema, contato com o interlocutor, a elaboração dos textos para cabeça, corpo e pé. Já trabalhamos isso no período passado, na semana passada. Na semana 4. Definição das formas técnicas de captação de áudio do entrevistado. O que quer dizer isso? Como você vai entrevistar o diretor lá de Cajazeiras trabalhando para a Ascom, da UFCG? Você está aqui, você não pode ir lá porque nós estamos em pandemia. Não é? Ele aceita dar a entrevista para você. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer isso via Google Meet. Você pode fazer isso via uma gravação de áudio de WhatsApp. Você envia o áudio com as perguntas e pede para que ele grave um áudio com as respostas. Não é? Enfim, como é que você vai fazer isso? Tem que estar roteirizado. Né? O cálculo de tempo para a gravação das falas de abre e fecha, e 2, da entrevista. Né? Calcula já na roteirização quanto tempo você vai gastar para fazer o teu texto de abertura e de fechamento, cabeça e pé. Se tiver passagem, vamos lembrar a passagem, né? Quando você precisa colocar a tua fala no meio da fala como interlocutor dos postulados do seu entrevistado, não é? E o tempo que você tem de entrevista. Um podcast deste é de média duração. Quantos minutos vai durar? Só define 5 minutos? Beleza, 5 minutos. Então vamos levar em consideração que você vai ter 1 minuto aí de abre e fecha, 30 segundos para abrir, 30 segundos para fechar. 4 minutos de fala lá do seu entrevistado. Tem uma passagem, então 1 minuto e meio. 30 segundos de abre, 30 segundos de fecha e 30 segundos de uma interlocução. Tem que ter 2 passagens. Vai para 2 minutos. 30 segundos de abre, 30 segundos de fecha e 2 intervalos de 30 segundos para suas falas nas passagens. E assim por diante. A estrutura do texto, cabeça, né? Apresenta o comunicador, tema e entrevistado. Eu sou o professor Cláudio Messias, estou aqui gravando uma entrevista com o reitor Antônio, novo reitor Antônio, que vai falar sobre os seus planos para a UFCG pelos próximos 4 anos. Ponto, cabeça. Falei quem eu sou, falei quem é o meu entrevistado e sobre o que ele vai falar. Corpo. Faz a introdução sobre o tema. Destaca a importância da organização frente ao assunto. Associa o fazer cotidiano do entrevistado e abre com a pergunta principal. Né? Eventualmente, quem está gravando faz intervenções com perguntas complementares. Essa é a vulga passagem. O pé.
o pé, ele encerra o podcast destacando o tema abordado e a função do entrevistado na organização. Por fim, né, vocês se apresentam. Eu sou o professor Cláudio Messias, acabei de conversar com o reitor Antônio Francisco, que falou para nós do seu plano de gestão para os próximos 4 anos no comando da UFCG. Ponto. Tá? O estilo do texto para a produção de podcast institucional. Né? A gente está falando aqui de estilo. Vamos lembrar que nós temos redação e estilo. Estilo, a gente está falando aqui de impostação de voz, né, de toda uma característica dentro de uma identidade de áudio da própria organização. Então, você está falando de um diálogo em primeira pessoa do singular com o ouvinte. Olá, ouvinte. Eu sou Cláudio Messias e estou aqui para falar sobre a nova gestão de reitorado da Universidade Federal de Campina Grande. Né? Então, essa construção de enunciados em primeira pessoa. Né? Você, funcionário da Alpargatas, parou para pensar que faz 140 dias que a empresa não registra um acidente de trabalho? Né? Olha a mudança do tempo verbal. Né? Na semana 4 nós trabalhamos na perspectiva de sempre trabalhar em terceira pessoa, como é o texto jornalístico. Né? Ele, ela, né? Você não fala você no cotidiano, a não ser o âncora que está lá no estúdio. ênfase no impacto social do tema a ser abordado. Né? Então, dá uma ênfase. Né? A nossa empresa está há 140 dias sem um acidente de trabalho. Associação do tema abordado e o papel da organização. Né? Ou seja, toda empresa, toda organização, principalmente do setor de indústria, né? Que envolve o setor de produção direta, tem lá o seu setor a sua CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Né, dentro do contexto que eu estou falando aqui, né, tem sempre lá uma meta. Né, então, associar o tema ao papel da organização. Né, então, a Alpargatas prima pela segurança dos seus funcionários, oferecendo equipamentos de proteção individual permanentemente e orientando sobre as formas seguras de trabalhar no cotidiano da empresa, e por aí vai. Leveza na impostação de voz, com falas pausadas. Olá, você que está aí almoçando no restaurante universitário, no bandejão. Né? Estamos aqui para, em alguns minutos, passar para você um pouco da nossa experiência no controle de acidentes de trabalho nos últimos 2 anos. E por aí vai. Né? Sempre uma fala pausada, sem precisar, com muito esforço, administrar a respiração. Né? E outra, regularidade de fala. Né? Se começou falando pausado e leve, com impostação média, começa, mantém e encerra, sem pressa. Está dando muito tempo, eu vou acelerar. Não. O discurso direto com a audiência em cabeça e pé, né? Ou seja, olá ouvinte, olá você que está aí, olá trabalhador da Alpargatas, olá estudante da UFCG, olá servidores técnicos e administrativos da UFCG, Campos de Cajazeiras. Né? O discurso direto com o entrevistado no corpo do texto. Não é? Se não conseguiu gravar, em conversa com o engenheiro civil Paulo Pereira, soubemos que nos próximos 2 anos a Alpargatas vai investir quase R$1 milhão em aquisição de novos equipamentos de proteção individual. Isso se deve ao contexto de pandemia, em que outros tipos de equipamentos precisam ser usados em comparação ao período anterior à pandemia. Né? Então, o discurso direto com o seu entrevistado.
Um aviso que é importante, porque é sempre bom ressaltar, né, que na locução do podcast institucional, você sempre simula como se fosse ao vivo. Né? Então, quem está ouvindo lá no refeitório da Alpargatas tem que ter a sensação que aquele conteúdo ali está ao vivo. Né? Porque o ao vivo ele é sempre um fator complicador. Né? Então, institucionalmente, a gente sempre trabalha com conteúdos gravados, mas simulando o ao vivo. Aqui tem um modelo de cabeça, né, que foi feito. Essa tela aqui é uma tela do período 2020.1 dentro do RAI, e nós tínhamos ainda Alarcon como professor Alarcon graduou como pró-reitor de ensino. Né? Veja que a gente tem aqui 4 enunciados, né, que é um modelo de cabeça. Olha lá, 4 enunciados. Esse é o Giro 60, o módulo informativo da Web Rádio UFCG Conecta. Eu sou Cláudio Messias, eu estava na época coordenador de graduação, né? Eu sou Cláudio Messias, coordenador do curso de comunicação, e hoje eu vou falar, olha lá, primeira pessoa, e hoje eu vou falar sobre a reabertura das estruturas da Universidade Federal de Campina Grande durante a pandemia da Covid-19. Meu entrevistado é sempre em primeira pessoa. Nesse programa é o pró-reitor de ensino Alarcon Agra do O, que aceitou falar conosco pelo WhatsApp. Eu já estou especificando qual foi o tipo de plataforma usada para captação. Alarcon explica inicialmente que as aulas presenciais continuam suspensas. Vai entrar a fala de Alarcon. Né? Então, o modelo de corpo. Aí vejam que aqui a gente está falando de passagem. Né? Alarcon Agra do O também explicou sobre a complexidade da Universidade Federal de Campina Grande nos campi fora de sede. Segundo o pró-reitor de ensino, poucas pessoas sabem, mas a UFCG também oferta aulas para crianças do ensino infantil e também dos ensinos médio e técnico. Esse tipo de realidade, diz ele, exige ainda mais responsabilidade da instituição na hora de decidir por retomar as atividades presenciais. Aí vem a fala do Alarcon, não é? E aí, o modelo de encerramento para esse podcast institucional. Essa foi a importante participação do pró-reitor de ensino da UFCG, Alarcon Agra do O. Ele aceitou o convite da produção do Giro 60, da Web Rádio UFCG Conecta, e falou sobre a reabertura da Universidade Federal de Campina Grande na fase de flexibilização da pandemia da Covid-19. Eu sou Cláudio Messias, coordenador do curso de Poder e Comunicação, e estou à disposição para que você envie dúvidas sobre a reabertura da UFCG. De hora em hora, Giro 60, o informativo da UFCG Conecta. Esse é um texto de fechamento, né? Então, vejam, tem 3 parágrafos. Vocês podem falar, professor, mas está repetitivo, né? Não está repetitivo, porque no meio de cada uma dessas interações, eu estou falando aqui, cabeça, corpo e pé, esses modelos, tem a fala do entrevistado. Né? Então, se a pessoa sintoniza a rádio ou começa a ouvir a veiculação no meio, se você cita o nome da pessoa por completa e a função dele sobre o que ele está falando, você está contribuindo para que a pessoa fique a par de todo o conteúdo veiculado. Tá? Então, como tarefa para a semana 6, né, para vocês pensarem, refletirem sobre isso que a gente está trabalhando na semana 4 e agora na semana 5, que é podcast na perspectiva institucional. Produza um texto em simulação para o podcast institucional. Mas eu quero só o texto, tá? Eu não quero que vocês gravem. A gente está trabalhando aqui uma perspectiva de produção textual. O que vocês mandarem de texto para mim, eu vou submeter para 3 colaboradores nossos do projeto da rádio, que estão no grupo de pesquisa comigo, que são o Carlos Martinelli, do Noturno, colega de vocês, do segundo período noturno, a Milena Venâncio, a Milena, que já está concluindo
o curso e... me fugiu o outro nome da colega de vocês, gente. Que essa sim é a Mi Venâncio. Me fugiu o primeiro nome dela, mas eu peço para que os três produzam, gravem, vocês vão produzir, eles vão gravar aquilo que vocês escreverem. Eu não vou corrigir, tá? Só vou colocar para eles gravarem, e se eles sentirem algum tipo de dificuldade, eles gravam também nesse áudio onde e em que eles tiveram dificuldade para gravar. Se não tiveram, estava perfeito, tem elogio para fazer, qual é o aspecto de elogio que eles têm para fazer, tá bom? A gente já está aqui na semana 5 praticamente encerrando essa parte de ensaio, e a partir da semana que vem, eu espero que com a tecnologia ajudando, a gente já vai para o período de começar a fazer as gravações dentro dos 3 grupos, né? As interações síncronas para a gravação, tá? Meia hora de interação, essa é a minha meta. Eu sou o professor Cláudio Messias, docente da disciplina Práticas Educomunicativas em Rádio. Essa é a semana 5 do período 2020.1 e o tema trabalhado nessa aula foi podcasts institucionais de média duração. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem atentos às plataformas. Com a conexão voltando, sendo retomada, eu volto a dialogar com vocês e disponibilizar mais materiais, tá bom? Um abraço, fiquem em paz, protejam-se dessa pandemia.